Oi, gente, tudo bom? Eu adoro, né? Vocês já viram aqui no canal. Eu tenho assistido muito filme. E até eu tenho assistido, dado preferência a filmes, porque as séries tomam um tempo enorme. E eu tenho me reconectado muito com a leitura. Basicamente, eu diria que desses 20 filmes, eu selecionei 20 filmes para falar com vocês. Poucos são atuais. A grande maioria são filmes antigos. E eu vou sugerir aqui para vocês, tá? Para vocês, se quiser, assistirem aí também. Todos são da Amazon, tá, gente? Eu mudei de plataforma. Tudo isso aqui tá na Amazon Prime, tá bom? O primeiro é A Fortunate Man, Um Homem de Sorte. Uma história super bacana, super inteligente. É a história de um engenheiro super talentoso que abandona suas raízes austeras por riqueza e sucesso em meio à elite de Copenhague. Mas o mesmo orgulho que o motiva pode também representar sua ruína. E é muito interessante. É um filme que conta a história de como uma sociedade se comporta através de determinados valores muito rígidos. Então, esse dilema vivido pelo personagem central acaba levando ele à loucura. Ele não fica louco de fato, mas ele sofre muito. Ele não consegue unir as coisas. Há um dilema moral muito grande e muito interessante, porque ética nunca sai de moda, né, gente? Ética nunca deixa de ser um assunto importante pra gente. E isso tudo permeado por uma grande história de amor. São atores desconhecidos, né? Eu pelo menos não conhecia. Esmond Smith, Catherine Gaze Rosenthal, Benjamin Kitter, Julie Christensen. É um filme dinamarquês. Ele foi feito em 2018. O diretor é o Billy August e ele dura 2 horas e 40. Mas é um excelente filme, vale muito a pena vocês assistirem. Outro filme divertido, tem muita comédia aqui também, eu separei um monte de comédia, que chama Going in Style, que é Despedida em Grande Estilo, né? Esse filme é de 2017, a direção é do Zach Braff. É um filme americano, que dura 1 hora e 36 minutos. E tem um elenco, gente. O elenco é super de primeira. O Michael Caine, que eu amo Michael Caine. É o Alan Arkin, que eu amo o Alan Arkin. E o Morgan Freeman, que eu amo Morgan Freeman. São esses 3 caras velhos que se encontram numa determinada situação da vida deles, onde eles falam assim: a gente passa a vida inteira pagando pensão, achando que a gente vai chegar na velhice e vai ter uma velhice tranquila. Aí o cara vai ver, a pensão dele é uma porcaria, o outro tá lá, sabe, a filha nunca mais visitou, o outro tá doente, vai morrer. Eles se juntam, gente, e decidem fazer, vou dar um spoiler, um assalto a um banco. É tão bonitinho esses 3 senhores idosos pegando aula particular com um bandidão para conseguir assaltar o banco. E eles se dão super bem. O filme é divertido, o roteiro é inteligente, a ideia é ótima e tem esse elenco sensacional. Ou seja, diversão garantida. Outro que também é muito bacana, esse todo mundo já deve ter visto, porque esse é mais antigo, é um filme de 2007, chama The Bucket List, né? Que é Antes de Partir. Também com Morgan Freeman e com o adorável, queridíssimo Jack Nicholson. Eu sou fã do Jack Nicholson. Só pelos 2 atores já vale a pena ver essa história. São 2 caras que se conhecem num hospital, né? Que eles estão lá no pronto-socorro, acabam ficando amigos. É uma amizade super improvável, porque eles são opostos. Um tem muito dinheiro, outro não tem dinheiro. Um é branco, outro é negro, mas os 2 se encontram em uma situação comum a eles, que é: a vida tá chegando no fim. E aí eles decidem fazer o bucket list, que é assim, sabe aquela lista, 10 coisas que você tem que fazer antes de morrer? Então, esses 2 caras decidem fazer tudo isso junto. E é muito legal a relação deles, porque tem coisas que o Jack Nicholson considera importantíssimas de serem feitas e que o Morgan Freeman fala: pô, mas isso eu acho um saco. E um cede pro outro. E eles acabam reforçando esse laço de amizade deles. Tem uma história muito bonita de amizade, de esperança, divertido, também roteiro inteligente. Fica aí a dica para vocês. Esse outro é um filme muito interessante, é um thriller que também discute o que é ética nos dias de hoje, chama Traídos pelo Destino, o nome em inglês é Reservation Road. É a história de um pai que está com um filho. Ele para num posto de gasolina durante a noite, é o Joaquin Phoenix que faz esse pai, que é um brilhante ator. E ele, enquanto entra para pagar, o menino está parado ali, não na calçada, mas está parado ali na calçada do posto com a estrada. E passa um carro e atropela a criança. O elenco também é sensacional.
tá? Além do Joaquin Phoenix, a gente tem o Mark Ruffalo, que faz o cara que atropela a criança, e a mãe da criança é a Jennifer Connelly, que eu amo. Então é um trio de atores de primeira, eles são excelentes e eles mostram muito bem essa ambiguidade do que é certo, do que é errado, como era a vida desse casal antes, como é a vida desse casal depois desse acidente fatal, terrível. É um filme muito legal que fala sobre ética, que fala sobre amor. É um filme que vale a pena ser assistido. Outro é divertidíssimo, chama The Lincoln Lawyer, O Poder da Lei, com Matthew McConaughey, que é aquele gato e puta ator, né, gente? Como esse cara é bom ator. E ele faz sempre essa coisa meio, do cara meio largadão, do cara meio quase fora da lei, ele é um advogado que, gente, o escritório dele é dentro de um carro, começa por aí, é um Lincoln mesmo, ele tem um motorista e a vida dele tá dentro desse carro, que é esse Lincoln, que é um carro lindíssimo, né? Tem um design maravilhoso, é um dos carros, o design mais clássicos norte-americanos. E ele cuida de uma gangue de Harley Davidson, o cara é barra pesada. E ele acaba se envolvendo em um caso, ele não quer muito, mas ele acaba se apaixonando pelo caso e vai até as últimas consequências para conseguir resolver o caso e consegue resolver o caso. Tem outra atriz que eu amo, que é a Marissa Tomei, que faz a ex-mulher dele e é uma promotora de justiça e ele é o advogado, então eles acabam em algum momento tendo informações conflitantes aí. É muito interessante como eles fazem tudo. O William Macy faz o advogado antagonista, digamos assim, né? Tem um monte de gente conhecida. O Ryan Phillip é o vilão da história. O Ryan Phillip é aquele loirinho, bonitinho, que foi casado com a Reese Witherspoon. Vocês com certeza vão pousar os olhos, vão saber quem é. Ele é o cara que comete esse crime. E ele se faz de inocente, ele se faz de bonzinho. Você acredita nele. É impressionante. Você realmente acredita que ele está sendo injustiçado. E de repente a gente descobre o que aconteceu de fato. Não vou contar, claro, mas fica aí a dica. The Lincoln Lawyer é uma puta dica. Filme bom, roteiro bom, rápido, divertido, tudo certo, tá? Outro que é um filme mais recente, esse filme é de 2017, chama Molly's Game, A Grande Jogadora. Este primeiro é um filme baseado em fatos reais. Eu já gosto de filmes que são baseados em fatos reais, tá? E é com aquela atriz maravilhosa, Jessica Chastain. Vocês também vão pousar os olhos, vão saber quem eu tô falando. Tem o Idris Elba, que faz o advogado dela, que eu adoro. Acho que é um ator britânico super legal. Ele faz Luther, sabe aquela série Luther? Aquele detetive meio entre sempre o dilema moral e o dilema ético. Ele é muito interessante, além de também ser um homem lindíssimo. Tem o Kevin Costner. É um filme muito interessante, gente. Conta um fato real dessa mulher que veio do nada. E ela sempre foi muito inteligente, ela devia ter um QI acima da média, e ela acaba proporcionando na casa dela ou em lugares onde ela alugava jogos de pôquer. E nesses jogos de pôquer, milhões de coisas aconteciam. Ela ganhava uma grana louca, tipo ultra, super, hiper, super, trooper louca. Tipo, e todo mundo ia nesses jogatinas que ela organizava. Todo mundo, sabe? De Kennedy a bandidão da máfia russa. Então é muito interessante ver como ela é envolvida nessa investigação pelo FBI e como ela consegue resolver essa situação e como ela, o tempo todo, não abre mão da ética dela. É interessante, né? Mesmo ela sabendo que ela tá fazendo uma coisa fora da lei, na hora que a coisa aperta, ela se agarra na ética. Ela diz, isso eu não vou fazer, e ela vai até o fim fiel a isso, e ela sobrevive. É uma história muito interessante. E, como eu já disse antes, baseado no fato real, eu adoro filme baseado em fato real. E o elenco também é de primeira. Outro filme que é muito interessante, que não é um filme, gente, isso é uma minissérie em 3 capítulos, tá? É uma minissérie da República Tcheca, acho que ela é de 2017, chama Absolution, Absolvição. É muito interessante. Primeiro, eles têm uma estética muito diferente da estética, o Saquê tá caindo do sofá, que a gente tá acostumado. Fala sobre um crime, eu adoro, já falei pra vocês, thrillers policiais. Essa é uma história rápida, os capítulos são muito legais e vale a pena assistir, tá? É uma história da República Tcheca com atores que nós não conhecemos, porque poucas, né, produções desses países nórdicos hoje em dia tá aumentando cada vez mais, mas não é muito frequente. Mas vale super a pena, tá? A sinopse é a seguinte:
Dividida em 3 episódios emocionantes, essa série de crimes reflete sobre a questão da qual, de que preço um detetive deve pagar pela investigação do assassinato de um juiz de destaque que foi realizado por sua filha. Como Richard decide encobri-la, ele se livra das evidências e enterra um corpo. A investigação do assassinato é atribuída à equipe liderada por ele mesmo. Então, ou seja, a filha dele comete um crime, ela mata um cara, e aí ele chega pro pai, pede me ajuda a resolver, e quando ele vê esse juiz super proeminente, e ele tenta ajudar a filha dele para que ela não vá presa, acaba que ele mesmo termina como responsável por essa investigação. É muito interessante, tá? E é surpreendente, então vale a pena ver. Outro chama Nothing But The Truth, Faces da Verdade, que também é baseado num fato real, é um filme de 2008, tá? E também tem um elenco maravilhoso. A Kate Beckinsale, o Matt Dillon, Angela Bassett, o Alan Alda e a Vera Farmiga. É uma história real de uma jornalista que nos Estados Unidos, em Washington, descobriu uma agente dupla da CIA, que é interpretada pela Vera Farmiga. E ela descobre isso, ela pega toda a documentação, prova que a mulher era uma agente dupla, e aí o FBI chega nela e diz assim, a CIA chega nela e diz assim, olha, quando são assuntos que colocam em risco a segurança nacional, essa máxima da imprensa, que eu tenho o direito de proteger a minha fonte, não vale mais, porque você está colocando a segurança nacional em risco, né? E ela fala, mas eu não vou revelar a minha fonte de qualquer forma. E ela vai presa e ela passa anos na cadeia, e é um caso muito interessante, também baseado em fatos reais, que revolucionou toda essa questão também lá nos Estados Unidos. Então vale a pena ver. Esse próximo é uma comédia, gente, mas assim, fofa, deliciosa, chama The Ideal Husband. O Marido Ideal é um filme de 1999, mas é uma delícia de ver até hoje. E o elenco é maravilhoso. A Cate Blanchett, o Rupert Everett, que eu amo loucamente. Julianne Moore faz a vilã nesse filme, novinha, ela tá um espetáculo. Minnie Driver, eu adoro essa atriz. História de um casal, ele tem um passado bem obscuro, mas ele nunca revelou o passado dele, ele se casa com a Cate Blanchett, que é uma defensora dos princípios e da moral, e eles acabam se envolvendo numa grande enrascada, que a nossa querida Julianne Moore vem revelar. E o filme é divertido, o filme é simpático, é um filme inteligente, não deixem de assistir. Outro filme lindo de morrer, chama O Amante da Rainha, tá? É um filme de 2012, também baseado em fatos reais. Aquela atriz que eu adoro, Alicia Vikander. Outros atores são todos aqui dinamarqueses, né? Então nem todos a gente conhece. Ela mesma é dinamarquesa. Mads Mikkelsen, eu não conheço. Mikael Bohan, também eu não conheço. Mas eu assisti o filme e o filme é maravilhoso. Tem alguns atores ali, tem um bem conhecido. Ah, gente, tem um super conhecido. Claro que eu conheço, o Mads Mikkelsen, é um ator interessantíssimo. No século XVIII, Caroline Mathilde é uma jovem britânica que se torna rainha da Dinamarca após se casar com o insano rei Christian VII. Em viagem pela Europa, a saúde mental do monarca só piora a cada dia e um acompanhamento médico torna-se necessário. O alemão Johann Strauss, o Mads Mikkelsen, que é esse ator que eu tô falando que é super conhecidíssimo, é escolhido rapidamente para ser o médico do rei. E acaba conquistando a confiança do rei de uma maneira profunda, né? Strauss também se aproxima cada vez mais de Caroline. Aproveitando da sua fragilidade e da fragilidade de Christian, os dois assumem o poder do país e iniciam uma surpreendente reforma de inspiração iluminista. É muito legal esse filme. Outro é The Current War, A Batalha das Correntes. É um filme de 2017. Também tem um elenco sensacional. Tem o Benedict Cumberbatch, né? Tem Olivier Power, Catherine Waterston, Nancy Crane, Tim Stitt. Gente, é um elenco maravilhoso e o enredo do filme é muito bacana. É ambientado no final do século XIX, a Guerra das Correntes, que foi uma disputa entre Thomas Edison e George Westinghouse. É um filme também baseado em fatos reais, também muito interessante e conta quanto o orgulho pode ser prejudicial na vida de alguém, né? Não deixe de assistir porque é muito legal. Como é que a eletricidade se tornou uma coisa acessível a todos nós, né? Então você vai ver isso aqui nesse filme.
Eu tô com a cola porque é muita coisa pra falar, né, gente? O Dia Antes do Fim. Esse filme é interessantíssimo, fala do mercado financeiro em Wall Street. É um filme de 2011. Também tem um elenco de você se jogar da ponte e falar, meu Deus, que elenco é incrível. Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, tem o Zachary Quinto, Penn Badgley, que é ótimo ator, tem o Simon Baker, tem Mary McDonnell e a Demi Moore. Esses todos estão ali trabalhando nesse, banco de investimentos, e eles já estavam trabalhando com uma coisa que é muito comum no mercado financeiro. Eles estavam fazendo alavancagem, ou seja, eles já estavam jogando com dinheiro que eles não tinham. E de repente acontece uma infelicidade, um infortúnio, porque muita gente acabou perdendo muito dinheiro em função disso. E eles vão à bancarrota. Só que é o seguinte, quem perde o dinheiro não são eles, evidentemente, São os pobres coitados que estavam com dinheiro aí nesse banco de investimento. Porque os poderosos, a maré do tsunami, a onda do tsunami nem chega a eles. É muito interessante de assistir. É aquela pessoa que na hora H tem que decidir, eu vou sobreviver custe o que custar ou eu vou fazer a coisa certa. É um filme legal, vale a pena ver O Dia Antes do Fim, tá bom? Esse outro é interessantíssimo, chama O Inocente, é um filme de 2011. Também é um filme americano, é um filme curto, tem 1h30. Tem o Bill Pullman, que eu adoro esse ator, gente. O Bill Pullman, para mim, é um dos atores mais interessantes da geração dele. Ele desempenha Sabish. É a segunda vez que ele está envolvido num romance e a pessoa com quem ele está se relacionando é assassinada. E é claro, todas as suspeitas caem sobre ele e a história desse juiz provando a inocência dele, Então também é um filme muito interessante. É um filme, como eu disse, curto, de 1h30, e o Bill Pullman dá um show, chama O Inocente. O Refúgio do Medo é um filme de 2014, também, gente, com um elenco ótimo. Kate Beckinsale, Jim Sturgis, David Thewlis, Brenda Gleeson e o Ben Kingsley. Um jovem médico graduado na Faculdade de Medicina assume um cargo na instituição mental. E logo, ali se vê apaixonado por uma de suas colegas. E tal distração não permite que ele perceba uma terrível mudança no corpo de funcionário. É meio interessante esse filme. Acho que vocês vão gostar. Arrumando uma posição melhor. Nesse aqui, eu vou arrumar uma posição melhor. É muito filme, gente? Então, eu vou continuar aqui. A gente já está acabando. Chama Silent Hours, Horas de Silêncio. É uma temporada curta também, uma série de 3 episódios. Tudo rapidinho, pra você não ficar muito tempo parado na frente da televisão. É de 2017. O diretor é um diretor que eu gosto muito, o Mark Greenstreet. E o elenco também é excelente, São pessoas que não são tão conhecidas de nome, mas sabe aquele ator que quando você vê o filme você fala, já vi nesse trabalho. Então, é um elenco muito legal. A trama é sobre 3 mulheres brutalmente assassinadas em 4 dias. Tem como principal suspeito o detetive particular John Duval, um ex-comandante da Marinha Real e da Inteligência Real, pela polícia da cidade portuária de Portsmouth, um condado de Hampshire, na Inglaterra. Os crimes sexuais acontecem sempre nas horas do silêncio. Gira da Marinha sobre o período noturno em que o navio de guerra fica silencioso e escuro. É muito legal. Eu já falei pra vocês que eu sou fã, de thriller policial e tudo. Então esse aqui é um filme legal, roteiro bom, adoro essas produções inglesas, eles fazem isso muito bem. Esse próximo filme chama No Vale das Sombras, In the Valley of Eli, É um filme muito legal, com Tommy Lee Jones e com a Charlize Theron. Eu adoro esses 2 atores. É um filme de 2007, conta a história de um assassinato. Um soldado do exército é assassinado e o pai dele vai acompanhar as investigações. Coisas muito interessantes acontecem nesse processo de investigação. Eu acho que o próprio pai, o personagem que o Tommy Lee Jones faz divinamente, acaba descobrindo coisas muito interessantes dele mesmo nesse processo. É um filme muito legal, de 2 horas e atual até hoje. Vale a pena vocês assistirem. Aí tem outro, gente, que alguns já devem ter visto, eu não tinha visto, aproveitei para ver, que é o Michael Clayton, Conduta de Risco, com o nosso lindo, querido, simpático George Clooney, É um filme de 2007 e o diretor também é daqueles tem que ficar amiga dele, gente. É o Tony Gilroy, o cara é feríssima.
super diretor de Hollywood, já fez altas produções e esse filme é sensacional. E também tem a Tilda Swinton, que eu amo essa atriz. É a história de um cara que ele é o fixer. Ele é um advogado, mas ele trabalha numa firma há muitos anos, ele nunca teve espaço para crescer dentro dessa firma como advogado, embora ele tenha muitos talentos e tenha, né, capacidade de se tornar um bom advogado, mas ele é muito melhor como fixer, como consertador, né, de situações absurdas. E começa ele aparecendo, claro, ele chega na casa de alguém que acabou de atropelar alguém, etc. E ele chega lá, o cara, mas o fulano fez isso, provavelmente uma pessoa muito rica, né? E o George Clooney com uma cara de tédio, ó, desculpa, eu não quero saber, eu só vim aqui para dizer o que o senhor precisa fazer. E aí ele já mostra muito desse personagem que é frustrado porque não conseguiu realizar as coisas da maneira como gostaria. A vida não deu a ele o que ele de fato merecia ter recebido da vida, mas ele dá a volta por cima. É um personagem muito interessante. Não deixem de assistir Michael Clayton, para quem não viu, é uma super pedida. Esse outro também é um filme muito charmoso, chama The Dab, A Grande Mentira. É um filme de 2011, com um diretor super bom também, que é o John Maiden. E tem um elenco que eu adoro. Mais uma vez, a Jessica Chastain. Tem a Helen Mirren, que é uma atriz britânica maravilhosa. Tom Wilkinson, que é outro grande ator. Martin Sokas, que esse eu não conhecia, conheci vendo esse filme. Romy Abolafia. É uma história muito interessante. São 3 agentes da Mossad. O Davi, a Rachel e o Stefan, que foram escalados numa missão secreta para capturar um criminoso nazista. 30 anos depois, um deles consegue finalmente encontrar o procurado e agora precisa acabar o serviço. Então é bem interessante. O filme passa no passado e depois ele chega no presente. Outro filme muito simpático e muito interessante também, é o mais recente de todos esses que eu escolhi, chama Segredos Oficiais, Official Secrets. É um filme de 2019, também baseado em fatos reais. A direção é do Gavin Hood e a protagonista desse filme é a Keira Knightley, que é uma fofa, uma super atriz. Eu gosto muito do trabalho dela. Esse filme é muito interessante. Depois de passar anos trabalhando como tradutora de mandarim para inglês, Catherine Gunn tornou-se mundialmente famosa ao expor segredos extremamente confidenciais da Agência de Segurança Nacional Britânica. Depois de obter acesso a memorandos secretos, ela foi capaz de provar que ocorreu uma grande pressão a 6 países para que eles votassem a favor da invasão do Iraque. Ou seja, ela conseguiu provar que razões financeiras fizeram uma enorme pressão em 6 países para que realmente começasse a guerra do Iraque. É um filme muito legal, vale a pena a gente assistir. E temos esse outro que também é muito interessante, com esse ator que eu adoro, que é o Liam Neeson. Esse também é um fato real, tá, gente? É o homem que derrubou a Casa Branca. A direção é Peter Landersman, que é um puta diretor, e o filme é de 2017. É a história do segundo homem mais importante do FBI, o Mark Feld. Ele crê que irá assumir a organização após a morte daquele monstro, né, que é o J. Edgar Hoover. Vocês sabem da história dele, né? É aquele que fez aquela caça aos comunistas, que mudou totalmente a história do FBI durante esse período específico, né, nos Estados Unidos. Também tem um filme muito interessante sobre ele. Quem fez o personagem foi o Leonardo DiCaprio. E aqui tá falando do segundo homem dentro do FBI, que é esse personagem que o Liam Neeson interpreta. Mas ele tem o seu tapete puxado pela Casa Branca. Incomodado com a intromissão da presidência em sua área, ele desobedece ordens, engajando-se na investigação do escândalo do Watergate e se torna o principal informante da imprensa. Ele é o Garganta Profunda. Todo mundo aqui já ouviu falar do escândalo do Watergate. Todo mundo aqui já ouviu falar de quem é o Garganta Profunda. Foi o informante mais famoso da história norte-americana, eu acho que até hoje, né? Ele sabia demais, provavelmente ele sabia muito mais do que o governo gostaria que ele soubesse. Então, quando eles foram fazer essa passagem de faixa, queriam jogar ele para debaixo do tapete e ele não deixou. Ele se colocou, falou: eu sei a coisa que vocês estão fazendo e eu vou aqui contar para todo mundo. E ele fez exatamente no que ele se propôs. E aí veio o Watergate e veio, né, não chegou nem sem o impeachment, né, foi a renúncia do Nixon. Então, olha, gente, essas são as minhas 20 indicações para vocês. Espero que vocês tenham gostado. São só filmes, só tem 2 séries rapidinhas de 3 capítulos. E ó, beijo grande, boa quarentena para vocês.